Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Letícia Montoro, sou professora do canal. Nesta aula você vai aprender a confeccionar uma bolsa como esta com a técnica do crochê. Eu utilizei o fio de malha premium, vou deixar algumas informações aqui do ladinho para vocês. Utilizei fio de malha premium de 140 metros, um novelo apenas não é suficiente, mas não chega a gastar 2 novelos. Porém, você precisa ter aí 2 novelos para que não falte material para fazer a sua bolsa. Utilizei aqui argolinhas, um botãozinho e o diferencial dessa bolsa é que ela tem um fundo duplo. Desta forma, aqui vai sempre se manter reta, mesmo se a bolsa estiver bem cheia de coisas. Veja só, na parte de dentro nós vamos colocar outro fundo feito com o mesmo material e por ser um fio leve e macio e estica, ele tende a ficar torto o crochê. Fazendo dessa forma, vai ficar super retinho. Vamos dar início à nossa peça fazendo um nozinho bem apertado. Para começar a base da bolsa, vou trabalhar um cordão de 15 correntinhas. São 14 correntes para o ponto, mais uma correntinha para subir. Lembrando de trabalhar a tensão dos seus pontinhos bem levinho para a peça enrolar o mínimo possível. Nós vamos fazer duas bases idênticas, então veja. Virando a sua correntinha na parte de trás, a partir da segunda corrente, coloque um ponto baixo para cada correntinha. Eu estou utilizando aquele nozinho que fica do lado do avesso da sua correntinha. Desta forma, na hora de trabalhar o efeito espelho, que é trabalhando a correntinha do outro lado, ela não vai ficar buraco. Temos então as correntes, que não conta, mais 14 pontos baixos. Junto ao último ponto, vamos adicionar mais 3 pontos. Desta forma, vou ter 4 pontos na minha curvinha, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vai colocando e vai ajeitando. Olha só, você vai organizar os teus pontinhos e a dica que eu vou deixar aqui para você encontrar mais fácil eles, principalmente se você está começando agora, é colocar um marcadorzinho no primeiro e no último ponto. Eu vou fazer isso dos dois lados nas 3 carreiras de base, para ficar fácil de mostrar para vocês onde será feito o aumento. Esse fiozinho na parte de trás, que é a parte do início do fio, você pode ir guardando dentro dos pontos. E na hora de trabalhar o efeito espelho, você vai trabalhar na correntinha por completo, abraçando os dois lados dela até chegar lá no final do seu trabalho. Então, vai fazendo assim e eu encontro vocês no último ponto. Chegando do outro lado, vou marcar o último ponto que eu fiz. Em cima dele ou junto com ele, vou adicionar apenas 2 pontos para totalizar os 4 pontos do nosso lado direito. Então, nós vamos ter o primeiro ponto que está com o marcador, os 2 pontos e o último ponto que será o número 4, é o primeiro ponto da carreira. Então, aqui já escondemos a correntinha, não vai ficar com marcação e para finalizar a carreira, coloque a agulha de trás para frente no ponto. Pegue a alcinha e leve lá para trás. Você vai puxar bastante para essa alcinha se esconder, está vendo? Vai ajustando, puxando o fio que vem do novelo. E agora sim, nós vamos ter aqui os 4 pontos. Para iniciar a segunda carreira, coloque a agulha no meio do ponto para trabalhar o ponto baixo centrado. A alça que ficou do lado de trás, deixa ela assim na agulha, ajuste o fio e agora você vai laçar o fio que vem do novelo, passar dentro dessa alcinha, cuidado para você não trazer ela para frente junto com você. E ajusta aí, olha só, você já vai estar centralizada no ponto, ok? Laçou, passou a agulha por dentro, este aí será o primeiro pontinho, você pode estar marcando ele para se encontrar com mais facilidade. Lá no final, a gente coloca mais um ponto junto a ele para acrescentar, ok? Lembrando para você não considerar aquela alcinha que mesmo apertando ela ainda fica aparecendo um pouquinho. Observe mais para frente. Vamos trabalhar o ponto baixo centrado, lembrando de organizá-lo se ficar tortinho, para você ter bem aí o desenho do seu pontinho. E desta forma, vou fazer ponto sobre ponto até chegar lá do outro lado, onde nós vamos fazer o aumento. Alcançando o outro lado, vou remover aqui os marcadores para trabalhar nesses 4 pontos. Lembrando que eu estou utilizando os marcadores para ficar mais fácil a visualização, mas é bem tranquila essa base.
Vamos começar colocando 2 pontos baixos no primeiro ponto. Vou pegar o marcador e colocar lá no primeiro. E agora, para os próximos 3 pontos, colocarei 2 pontos para cada um. Lembre-se de não apertar muito esses pontinhos, porque nós vamos trabalhar mais uma volta de ponto baixo centrado. Quanto mais apertado ficar o ponto baixo centrado, mais difícil fica de trabalhar a carreira seguinte. Então, chegando aqui, já fiz então 3 repetições, agora eu vou fazer a última repetição. Depois eu vou ensinar para vocês um truque para reduzir um pouquinho esse buraquinho que fica bem marcadinho aí, tá ok? Marca então o final, vamos trabalhar agora ponto sobre ponto até chegar do outro lado e repetir aqui os nossos aumentos. Eu encontro vocês no último ponto de aumento. Chegando então aqui no último ponto de aumento, você vai colocar o último ponto junto ao primeiro. Automaticamente, ele vai cobrir aquela laçadinha que ficou querendo aparecer ali, mas ela não aparece, tá certo? Para finalizar a segunda volta, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Alonga a laçada que está na agulha, pule o primeiro ponto e pelo avesso de trás para frente, no segundo ponto, leve para trás essa alcinha e puxe bastante, para você deixar ela aí, ó, ajustadinha e ela vai contar como um ponto. Aproveite e marca ela para você trabalhar na volta seguinte. Vamos lá, então? Para começar a terceira e última volta do fundo da bolsa, volte com a agulha dentro do ponto, já iniciando centralizado, organiza bem certinho. Vamos trabalhar pontos até chegar lá do outro lado, ponto sobre ponto, sem segredo. Chegando então na outra ponta, vou remover o marcador e nós vamos trabalhar a seguinte sequência. Um ponto sozinho. Vou marcá-lo. Se você não quiser mais marcar, não precisa, tá bom? Essa é a última volta, a não ser que você queira fazer mais carreiras. Então, observe que agora eu coloquei um aumento. Eu vou repetir por mais 3 vezes, um ponto sozinho e um aumento. Caso você queira uma bolsa com a lateral aí maior, né? Uma bolsa mais comprida e mais larguinha, na volta seguinte, você vai trabalhar um aumento e 2 pontos separados por 4 vezes. Vai repetir do outro lado e se quiser mais carreiras, continue repetindo assim essas sequências de aumento que vai dar certo. Aqui eu cheguei no final, vou remover o marcador e colocar então o meu último aumento. Vou seguir a carreira agora colocando ponto em cima de ponto e repetindo a mesma coisa na outra lateral. Depois de ter chegado no final da carreira, arremate seu fio e faça como eu vou mostrar. Pule o primeiro ponto, leve a ponta do fio arrematado pelo segundo ponto lá pelo avesso. Do lado direito, no primeiro ponto que está completo, entre com a agulha do avesso para o direito pela metade e leve o fio lá para trás. Todos os acabamentos eu faço desta forma, gosto bastante e acho que fica assim bem visível. Então, veja só, já temos aqui a base pronta. Está vendo como ela fica tortinha? É por conta do fio ser fio de malha premium. O que eu vou estar fazendo agora é repetindo exatamente a mesma coisa com o fio laranja, sendo então a segunda base. Repeti exatamente o que eu fiz aqui na aula com vocês, trabalhando então a segunda base. Vou mostrar para vocês como fazer esse fechamento aí desses espacinhos que fica no nosso trabalho, se isso te incomodar. Eu gosto de deixar os acabamentos bem certinho. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho do fio da cor que eu estou utilizando e vou com agulha de crochê ou uma agulha de tapeçaria com a numeração menor, vou passar exatamente na primeira volta, naquela carreira onde colocamos 4 pontos dentro do mesmo espaço. Pois é, você vai passar esse pedacinho de fio dentro de todos os pontinhos, está vendo? E depois aí você pode dar um nozinho bem apertado. A dica é, se você não for fazer base dupla, você dá um nozinho e esconde esses fios muito bem escondido dentro dessa base. Agora, se você for fazer dupla como eu estou fazendo, você pode esconder o fio ou não esconder, colocar um pinguinho de cola, enfim, como você preferir. Nesta base laranja, eu fiz esse nozinho somente de um lado, o outro lado ficou bem apertadinho. Então, se você vai fazer ou não, vai depender do seu ponto, vai depender do seu trabalho, como você quer os seus acabamentos, tá ok? Agora sim. Recupere então a sua primeira base e vamos unir uma à outra. Para ficar bem certinho, você precisa encontrar o ponto que você está
para você pegar o mesmo ponto do outro lado. Lembrando de colocar avesso com avesso. Então, se encontre ali é o último ponto da parte redondinha, eu estou no segundo ponto. Vou pegar então aqui a minha base, que vai ficar do lado de dentro. Toda a minha bolsa vai ser mais para laranja do que para esse tom de terra. Então, eu vou encaixar a agulha lá certinha. Se você quiser, você pode colocar o ponto centralizado ou não. Eu gosto muito de fazer o centralizado, mesmo nessas partes onde não vai mostrar, vamos se dizer assim, porque, opa, deixa eu pegar aqui do lado de fora, centralizadinho, para deixar tudo bem certinho. Por que que eu gosto de deixar centralizado? Esta malha que eu estou utilizando, uma malha premium, seja da marca que você estiver usando, ela é muito macia. E se na composição tiver o poliéster, que é a composição do fio que faz ele esticar e voltar a esticar, então, conforme trabalhamos o ponto centrado, ele ajuda a firmar mais a peça. Então, observe que eu vou colocar a agulha do lado de fora centralizado no ponto laranja e vou retornar na parte de dentro sem pular nenhum ponto, pegando centralizado também. Mas é como eu falei, se você quiser facilitar e pegar só do lado o ponto normal dentro, fica à vontade também. Então, agora aqui é ponto para cada ponto. Você tem a mesma quantidade de pontos nas duas bases. Então, nós vamos trabalhando, dando uma esticadinha no fio, para não ficar buraco na carreira de cima, e esse contorno será feito durante toda a base. Eu vou adiantar essa carreira e encontro vocês lá no final. Ok, chegando no final, vai ser assim que vai ficar a nossa peça, uma peça bem estruturada, fica muito bacana, vale a pena gastar esse pouquinho de fio a mais aí na base, não é uma peça que come muito fio e o resultado é bem legal. Faça um teste para vocês verem e depois vocês comentem aí para me dizer o que vocês estão achando. Para fechar, do lado de dentro para fora ou avesso para direito, leve a alcinha lá para trás e aperte bastante. Para quê? Para esconder a alcinha. A partir de agora, vamos fazer carreiras de ponto em cima de ponto. Então, eu vou fazer agora o pontinho baixo centrado e vou fazer um ponto para cada ponto da carreira, sem alterar nada durante algumas carreiras. Vou estar adiantando e depois eu vou cortar a ponta do fio. Para quê? Para eu fazer uma gracinha e fazer uma troca de cor no meio do caminho. Se você não for fazer troca de cor, você pode fazer carreira em cima de carreira até você chegar no final aí da altura da tua bolsa. O objetivo da minha é de ficar entre 11 a 12 centímetros na altura, ok? Então, eu vou estar adiantando e já mostro para vocês. Fiz, então, 4 carreiras. Se você for contar desde a primeirinha da união das duas bases, foram 5 carreiras com a cor laranja. Agora, em qualquer ponto, observa como eu estou fazendo o início. Eu lacei o fio na agulha, introduzi ele no ponto, lacei o fio e passei por dentro das duas alcinhas. Desta forma, vou ficar aqui com o primeiro ponto baixo da carreira. O que eu vou estar fazendo agora será esta volta toda nessa cor terrosa, nesse caramelo. Depois eu vou intercalar com laranja, vou intercalar com caramelo, vou subir até chegar entre 11 a 12 centímetros fazendo aqui a troca de fio e já mostro para vocês quantas carreiras eu fiz. Voltei aqui com vocês e vejam só como ficou estruturada a minha bolsa. Ao todo, eu fiz aqui 13 carreiras para subir, tá certo? E a medida que tá dando aqui no meu, mais ou menos 11 centímetros aí. Então, são 3 carreiras para base, mais 13 carreiras para altura. Chegou no final, corta o fio, pula o primeiro ponto, vá no segundo de dentro para fora e leva o fio lá para o lado de dentro. Volta aqui do lado direito. Lembra que eu mostrei esse acabamento para vocês lá no final da base? É a mesma coisa que eu vou estar fazendo aqui. Então, eu vou voltar aqui no último pontinho e levar a ponta do fio lá para dentro também, ok? Agora, eu já coloquei os marcadores para começar a fazer a parte final da nossa bolsa. Então, veja só. Você vai ajustar. Se você for de acordo com o último ponto da borda, ele vai ficar tortinho.
Então, você vai organizar da seguinte maneira: você vai deixar para cada lateral, marcando aí com os seus marcadores, você vai deixar 14 pontos. E na parte do meio, você vai colocar 10 pontos para cada lado, tá? Então, aqui eu tô contando certinho, tem os 14 pontos, do outro lado também tem os 14 pontos, lembrando que eu tô contando o ponto do marcador, e aqui na base eu tenho tanto do lado direito quanto do lado esquerdo 10 pontos. Então, divida bem os seus pontinhos para você poder aí fazer a lateral da bolsa. Vou fazer agora um lado com vocês e o outro lado você vai repetir da mesma forma. Segura aí o teu fio, solta o primeiro marcador, lace o fio na agulha e vai lá no pontinho. Nós vamos fazer aqui os nossos pontos baixos centrados, tá certo? Para a gente poder aqui fazer a lateral. Então, faça aqui o seu primeiro ponto, veja só, vai retornar e vai fazer um ponto baixo para cada ponto, e agora é a oportunidade de você já ir arrematando cada fiozinho. Observe que nós vamos fazer aqui, cada carreira vai ter o fio do início e o fio do final. É prático de guardar, você pode pensar assim, nossa, quanto fio, mas é muito prático. Vai finalizando a carreira e vai guardando. Eu nem utilizo agulha de tapeçaria, eu pego uma agulha de crochê mais fina e já vou guardando dentro dos pontos. Se você achar necessário, você pode colocar um pinguinho de cola. Eu nunca tive acidente e nem reclamação das clientes que soltou o fio ou ficou fiapo, não. Então, o que que eu faço? Eu escondo dentro de vários pontos e depois corto o fio bem rente, tá tudo certo. Então, trabalhou aqui em todos os pontos baixos até chegar lá naquele primeirinho ponto onde estávamos com o nosso marcador, ok? Então, olha um truque que nós vamos fazer aqui na bordinha, depois de cortar o fio, para ele ficar assim, ó, bem fechadinho. Finalizou o último ponto, vem no ponto seguinte, pula ele, vai no ponto da frente, leva o fio para trás. Quando nós formos fazer a outra volta, esse mesmo acabamento vai ser nessa alcinha que se formou aí. Vocês vão ver bem certinho, tá certo? Deixa o fio lá descansando ou já vai guardando ele. Vamos para a próxima volta? A partir da segunda carreira, vai ser sempre feito da mesma forma até finalizar a sétima volta, ok? Então, entre com a agulha no pontinho anterior, entre com a agulha em cima do primeiro ponto e finalize, então, o primeiro ponto da carreira. Cuidado para não puxar muito, para não ficar repuxando o seu trabalho. A partir de agora, vamos fazer uma diminuição no início da carreira, logo após o primeiro ponto. Então, coloque a agulha, busque o fio em 2 pontos, deixando na agulha. Agora, vamos laçar o fio e passar por dentro das duas. Segue, então, colocando ponto em cima de ponto até você atingir o final da carreira. Já vai aproveitando para arrematar o fiozinho. Chegando lá no final, peraí que tenho mais um ponto para estar fazendo aqui, nós vamos fazer nos 2 últimos pontos que temos, ok? Então, aqui nós vamos fazer a diminuição igual ao outro lado. Coloca a agulha, busca, coloca a agulha, busca, 2 vezes, laçou, tirou tudo. Agora, você corta o fio e faz aí o detalhe aqui na pontinha. Vou mostrar para vocês. Então, na alcinha da carreira anterior, com a agulha de dentro para fora, você leva o fiozinho lá para trás. E agora, aqui no primeiro pontinho, leva o fiozinho lá para trás para formar, então, aí a estrutura de uma carreira para outra. Vamos dizer que é a base para a próxima volta ser fechada. Nós vamos fazer isso até atingir 7 carreiras. Eu vou deixar as próximas voltas passando para vocês aí bem rapidinho na tela, iniciando e finalizando cada carreira da mesma forma que eu mostrei para vocês. Então, são 7 voltas, sendo que a primeira são 14 pontos e a partir da segunda, uma diminuição no início e uma diminuição no final. Você pode sim fazer menos voltas, deixar essa parte menos pontudinha ou mais pontudinha, vai depender muito aí do teu gosto
para a sua peça. Então, aqui eu já estou quase finalizando, veja só, seguindo sempre a mesma coisa, cortando o fio, depois eu guardei todos de uma única vez, olha só. Eles ficaram tudo aí na parte de dentro, daí eu vou cortando já as pontinhas que eu já vim trazendo do início e vou só arrematando as partezinhas que foi ficando do final com a ajuda de uma agulha de crochê. Eu vou arrematar este lado, vou fazer o outro igual, trago ela já arrematada para podermos fazer a alça junto. Para trabalhar a alça da nossa bolsa, você vai fazer aqui 8 correntinhas. Se você quiser ela mais larga, você trabalha mais correntes e mais estreitinha, menos correntes, ok? Volte então na primeira corrente, fazendo um ponto baixíssimo. Toda esta voltinha será feita, na verdade, a voltinha não, a alça toda será feita com pontos baixíssimos, usando apenas o lado de fora de cada uma das correntinhas que vai formando com o baixíssimo, tá certo? Esse fiozinho do início, ele vai servir apenas para fechar esse buraquinho que vai ficar no começo. Então, se você quiser, você pode deixar um pouquinho mais. Detalhe sobre essa alça, fácil e com efeito bem bonito. Ela vai ficando para fora o avesso do nosso ponto baixíssimo, então esse é o detalhe dela. E nós não vamos fechar a carreira quando finaliza cada 8 pontos baixíssimos, não. Vamos fazer circular e aqui é fazer até atingir o comprimento que você quiser. Por isso que eu falei, se você quiser ela mais larga, mais gordinha ou mais fininha, a quantidade de correntinhas que você colocar inicialmente que vai mandar nisso. Fora isso, vai trabalhando um baixíssimo para cada baixíssimo, usando somente a alcinha de fora. Conforme ela vai crescendo, você vai precisar segurar do lado de fora, como estou mostrando para vocês. Mas é uma parte bem tranquilinha, dependendo do fio que você vai estar utilizando, você vai fazer a alça mais fácil e mais rápida do mundo. Eu vou continuar o meu e já mostro para vocês o comprimento que ela ficou. Veja só, trabalhando da mesma forma, ela vai ficando assim. E ao todo, para minha bolsa, eu coloquei 18 centímetros. Depois disso, você arremata o fio. E aqui na parte final, eu fui tirando de 2 em 2 pontos por 3 vezes. Então, com cuidado, você vai apertando, ó, fiz um baixíssimo, está vendo? Uma diminuição de baixíssimo. Coloca a agulha. Coloca a agulha em 2 pontos, pode fazer isso com a tapeçaria também, se você achar que facilita. Fiz por 2 vezes, vou fazer agora por 3 vezes. Lá no comecinho não dá para fazer isso, então lá você vai só dar alguns pontinhos e fechar toda essa abertura. Eu acabei fazendo tudo isso com agulha de crochê mesmo, acabei não utilizando uma agulha de tapeçaria. Então, aqui eu vou finalizar esse fechamento, vou mostrar para vocês bem certinho. Isso é para depois você encaixar aí o teu mosquetão, a tua argolinha articuladinha, tá? Fez isso, passa o fio por dentro de alguns pontinhos e depois esconde o que sobrar lá na parte de dentro. Vai ficar assim, depois de arrematar os 2 ladinhos, olha que bonitinho. E a partir de agora é só acabamento. Então, você vai colocar aí a sua argolinha encaixada aqui. E se for aqueles mosquetão, você faz aí a costura com a tapeçaria, tá certo? Então, você encaixa ali, pega o fio da mesma cor, corta, passa por dentro dessa argolinha que tem na parte de cima e daí você vai fazer a costura bem feitinha aí na parte de cima, esconder o fio lá pra dentro. Vai ficar assim a nossa bolsa, ela está quase completa, aqui eu só preciso fazer a costura do meu botão. Então, se você não escolheu colocar esse fechamento, você vai finalizar da forma que você preferir. Eu vou fazer a costura dele e já mostro a bolsa pronta para vocês. Agora sim, com o botãozinho colocado, já está finalizado a nossa peça. Veja como ficou bem bonitinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima videoaula.